O Wagner Pimentel, é um bloqueado arrependido do Twitter, pede desbloqueio, mas volta. Wagner, tem que dizer qual é o seu arroba, né? Senão não tem como todo mundo desbloquear você. Em Mossoró, o Geraldo Luiz, o André Maciel. Em Minas Gerais, um abraço para os mineiros, aí acompanhando a live, o Gerson Abdon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Em Brasília, o Mauro Breno, o Wesley Alcântara, Rogério Freire, Matheus Miarelli também conosco, Leandro Lima, Aristeu Degani, sempre com a gente, Luciano Oliveira. O Flamengo começa a temporada assim, o Sub-20 vai jogar no comecinho do campeonato, tudo indica, Felipe Moraes com a gente e o Gilian Simões, também falando em laterais, Mary Guimarães, o Marcos Prefeito, lá de Brasília, o Cláudio Gonçalves, gosta muito do Eduardo Tironi. Amanhã tem a última live soft open do ano, tá? No canal do Arnaldo Tironi, às 10 da noite. A última live soft open do ano, sempre a gente para esse período aí de festa, de volta, depois de janeiro, com a live soft open, então a última do ano, amanhã, segunda-feira, 10 da noite, no canal Arnaldo e Tironi. Ronaldson Souza, contratar muito no bom departamento de futebol, adiantará alguma coisa? Muito bem observado, Ronaldson. Eu fiz um comentário sobre isso hoje no canal, o vídeo, inclusive, está aí para quem quiser assistir, falando justamente sobre isso. Não adianta nada contratar ótimos jogadores se a gestão do futebol for ruim. O Flamengo tem muitos problemas na gestão do futebol e eles ficaram muito evidentes nesse ano de 2023, com paternalismo, jogadores sendo protegidos mesmo quando jogavam mal, quando eram indolentes, sem cobrança profissional. Os técnicos sempre pagando a conta sozinhos. Óbvio que se o técnico está errado, ele pode ser demitido, pode ser trocado. Ninguém é intocável. Mas há uma distância muito grande entre o técnico ser responsabilizado quando ele, de fato, for o grande culpado porque as coisas vão mal e quando você tem ali a responsabilidade na prática sendo distribuída por tanta gente, só um cara paga a conta. Aí você continua com jogadores que insistem em cometer os mesmos erros e levando o time para o buraco. Então, acho que tem muitos problemas no departamento de futebol do Flamengo e de nada adianta você, de fato, contratar ótimos jogadores se você não tiver uma gestão profissional, com cobrança profissional, com a exigência de muita responsabilidade, dedicação extrema. E a gente não viu isso em todos os jogos, não. Então, o Flamengo protagonizou muitos vexames em 2023. Vanderlei Almeida pergunta se o Vasco tem perspectivas melhores para 2024, lutar por Libertadores ou Sul-Americana. Vanderlei, o Vasco vai depender do time que vai formar. Agora, com a chegada do Alexandre Matos, há uma expectativa de que o pessoal da 777 faça elevados investimentos e, com isso, ele possa contratar novos jogadores. E contratar jogadores de um outro nível, melhorando a qualidade do elenco. É claro que o Vasco vai brigar por algo maior se o trabalho for bem desenvolvido. Tá? O auditor Alvin, sim, você perguntou e a gente respondeu. Ele já jogou de lateral, tanto no Fluminense como no ala no Palmeiras. O Scarpa. Geraldo Loss também com a gente, Emerson Freitas, Vilmar com a gente também, o Lucindo, Carlos André, que está em Esperantinópolis, no Maranhão, Júnior Moreira, em Ipueiras, no Ceará, o Miguel Tavares, em Cabo Verde, na África, olha que legal, o Ricardo Wilpel com a gente, obrigado, Ricardo, pela mensagem, Ricardo Vieira, falando boas notícias de contratações, ainda precisa, todo mundo pedindo lateral, está bem evidente. André Henrique, também com a gente lá em Goiás, e o Mataus, em Brasília, no Distrito Federal. Kleber 7, um abraço para a galera do Grupo Zap, uma vez Flamengo, pessoal lá de Caruaru, em Pernambuco. Muito obrigado, Kleber, forte abraço. Leandro Vieira Costa, não seria interessante estaduais ser disputado? Já redaria essa mensagem, até falei que por mim poderia começar já o estadual, já queimava um mês de estadual, jogando com o time de meninos, e aí os adultos entrariam só lá para fevereiro, para a reta final, e acabava logo esse negócio. O Pedro Soares Alves quer que o Flamengo negocie o Gabriel Barbosa, Gabigol. José Carlos Mota, alguma movimentação por parte da diretoria para que os contratos desses novos jogadores possuam alguma cláusula que proteja o clube de uma possível modo indolente do futuro, algo com relação à produtividade dos atletas? Não, não existe, isso é muito difícil, você colocar em contrato, porque é muito subjetivo, né? Eu acho que falta, Zé Carlos, é você cobrar. Que nem em qualquer ambiente de trabalho. Se o funcionário está trabalhando mal, não está se dedicando, não está rendendo, o chefe chama atenção e cobra. E no Flamengo, acho que falta esse tipo de cobrança dos jogadores. Você pega uma partida como Fluminense 4, Flamengo 1 na final do Carioca, alguém acha que ali a culpa é do técnico, especificamente do Vitor Pereira, que ele montou aquele time daquela maneira. A estratégia era jogar daquele jeito. Faça-me um favor, tem que ser muito ingênuo. Os jogadores não se entregaram, não corresponderam à expectativa. Segundo o próprio Fabrício Bruno, saindo do intervalo, não estavam executando aquilo que o técnico treinou e pediu. Então, tem que ter cobrança. Cobrança que parta do presidente, do vice de futebol, de quem tem o poder de decisão. Cobrança profissional.
Da mesma maneira que você faz elogios e premia os jogadores quando eles vão muito bem, se dedicam e conseguem os resultados e agradam a toda a torcida, deixa todo mundo satisfeito com um desempenho compatível com aquilo que eles podem apresentar. O Flamengo não me parece que tenha essa característica, e isso é muito grave. O professor Thales Augusto de Oliveira com a gente, ele que é do Clube de Membros. Boa noite, professor. Ele fala, Tite tem coragem de peitar o elenco pela sua história? Gabigol, além de estar embaixo, não se ajuda. Tite o quer. Olha, se o Tite não quiser o Gabigol, ele não vai falar. Esquece. Então a gente pode especular à vontade, mas ele não vai falar. E o Tite não é de peitar elenco, ele é muito mais de fazer uma composição, de trazer todo mundo para o lado dele. Mas se tiver que barrar, ele vai barrar. O próprio Gabriel, quando ele chegou, já estava na reserva e lá continuou. Então, eu não vejo problema nisso aí, não. O Salles com a gente, sempre presente, ele quer do Clube de Membros. Valeu, Salles. César Torres, em São Desidério, na Bahia. Alex também com a gente. Ele fala, Flamengo não ganhou nada e ainda parece que vendeu tudo, muita soberba. O Scarpa disse que não queria jogar no Flamengo, fala Valdez. Eu não vi essa declaração. Elismar, Mourão conosco, valeu. O Anderline, acho que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. O Diego com a gente, falando do Montiel, o lateral direito argentino que atua na Europa. Vilmar Vieira, para você também, Vilmar, feliz Natal, um ótimo ano novo, muito obrigado. José Bresser Lacerda, tem Paranaguá. E o Mauro Gonçalves sugere que o Flamengo contrate o Eduardo, que está por renovar com o Botafogo, e não acertou a situação, diz ele. Reacil Duarte, Montiel seria a solução, sim, ótimo jogador, só que é um jogador caro. O que eu falei, será que dá para contratar tanto jogador? Um custa 8, outro custa 10, outro custa 12, outro custa 15 milhões de euros, de dólar. Difícil, né? Flávio Miguel, lá no Jardim América, no Rio de Janeiro. O Besouro falando que o Cauli não sai do Bahia. A Bahia está endurecendo ali com o Palmeiras, que quer contratar o Cauli, mas está pedindo muito dinheiro. Epitácio Matias, Júnior Gonçalves, Ricardo Vieira, valeu, Ricardo. O Ed Cícera, Isabela Yasmin. Davi Luiz continua no Flamengo. A priori, sim, ele tem uma cláusula de renovação automática. A partir do momento que ele atingiu determinado número de partidas em 2023, ele pode exercê-la. E, a priori, é o que vai acontecer. Ele vai exercer essa cláusula, ele vai, com isso, renovar o contrato. Automaticamente fica mais um ano do Flamengo. Essa, pelo menos, é a tendência, tá? O Gerson vai ser reserva, na sua opinião? Pergunta o Walter Sabino. Eu acho que a chance é grande com a chegada do De La Cruz. Ele vai ter que jogar mais para ganhar espaço no time, acredito eu. Vamos ver. Salvador Ferreira. Ele fala que com a saída do João Gomes, no campo do Flamengo desabou. Ele quer um volante mais marcador ali. Eu acho que o problema é um pouco mais complexo, mas o João realmente fazia um papel bem específico, um ótimo garoto. Está bem lá na Inglaterra. Flávio Juste com a gente, ele Serra, no Espírito Santo. Soteldo foi oferecido ao Flamengo, tem possibilidade. Não, o Flamengo não está interessado no Soteldo. Eu acho que o Flamengo nem precisa. Ele joga pela ponta esquerda ali, tem Bruno Henrique, tem Linha. Não acho que seja o caso. E Luciano Cássio,